Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo relevante, já com um tema aqui para o canal, e eu escolhi falar sobre contratos. Mais especificamente, eu vou falar sobre alguns requisitos que você deve analisar na hora de redigir ou de ler um contrato. E por que eu escolhi esse tema? Todo mundo odeia contrato. Ninguém gosta de ler contrato, ninguém gosta de fazer contrato, ninguém gosta de assinar contrato. Existe uma ideia geral assim na população de que o contrato é um mal. Toda vez que você fala com uma pessoa assim, vamos fazer um contrato, vamos assinar um contrato, a pessoa já pensa, nossa, esse cara já quer fazer um documento para me ferrar. Existe essa cultura na nossa sociedade de que o contrato vai prejudicar a parte que está assinando e vai beneficiar a parte que redigiu aquele contrato. Mas não é bem assim. O contrato ele tem o objetivo de resguardar o direito das duas partes. Hoje em dia nós tivemos um avanço na lei e nas decisões judiciais muito grandes. O próprio judiciário já visa proteger a parte hipossuficiente em alguns casos. O contrato ele já não é visto mais como aquela obrigação deve ser cumprida a qualquer custo. Hoje já existe uma análise muito mais cuidadosa se aquele contrato tem uma boa fé dentro dele ou se ele foi feito de má fé, se existem cláusulas, as famosas cláusulas leoninas que estão prejudicando uma parte, então aquele contrato não vai ser válido ou pelo menos uma parte dele não vai ser válida. Então tem uma mudança muito grande na perspectiva, no entendimento sobre contratos, mas mesmo assim as pessoas ainda têm um receio na hora de tocar nesse assunto. Eu não pretendo aqui nesse vídeo falar tudo sobre contratos, é impossível falar tudo sobre contratos em um vídeo ou até mesmo em vários vídeos. As faculdades elas geralmente têm 1 ou 2 semestres apenas para estudar contratos. Existem dezenas de contratos para várias situações específicas. Cada situação vai ter um contrato específico, alguma peculiaridade na hora da sua redação, na hora da sua análise. Então eu não pretendo falar sobre os tipos de contrato. O que eu quero falar nesse vídeo são alguns requisitos que eles vão estar, ou pelo menos devem estar em qualquer contrato. Independente de se você está fazendo uma locação, uma venda, uma compra, contratando alguém para te prestar um serviço. No meu entendimento, esses requisitos eles têm que estar no contrato. Eles são o básico para todo contrato. E qualquer pessoa tendo conhecimento sobre esses requisitos vai poder ou redigir mais ou menos ou analisar o contrato, se aquele contrato está certo ou está errado e aí tomar a decisão se vai assinar ou não. Quais são esses requisitos? O primeiro requisito são as partes do contrato. Essas partes do contrato elas são as pessoas que estão fazendo aquele contrato, que vai redigir, que vai assinar, as pessoas que estão participando daquele negócio. Cada contrato vai trazer esse nome das partes diferentes. Pode ser contratante e contratado, comprador e vendedor, locador e locatário. Para esse vídeo aqui os nomes não importam. O importante é você saber que são as partes do contrato, são as pessoas que estão envolvidas naquela negociação. E por que isso é importante? As partes, para fazer um contrato, elas têm que ter legitimidade. E o que é isso? Se você vai fazer um contrato, você tem que ter ou uma autorização expressa ou uma autorização legal para estar fazendo aquele contrato. Imagina, por exemplo, você está comprando uma casa. A pessoa, para te vender aquela casa, ela tem que ser proprietária da casa. Então, se você está fazendo um contrato com alguém que não é proprietário da casa, ou esse contrato vai ser nulo, ou você vai ser prejudicado e no bom e velho popular você vai levar ferro, vai perder seu dinheiro, vai se ferrar. Não existe outra palavra para descrever isso. Imagina que você vai estar contratando um serviço de uma empresa, alguma coisa mais volumosa, ou que envolva uma grande transação, uma grande quantia, um grande dinheiro. Imagina que quem fez aquele contrato não tem poder dentro daquela empresa para fazer esse tipo de negociação, para assinar esse tipo de contrato. Esse contrato depois vai poder ser nulo, vai poder ser anulado. Essa nomenclatura também nesse momento é irrelevante, mas o que importa é que se você fizer um contrato com alguém que não tinha capacidade para aquilo, esse contrato vai ser discutido na justiça e provavelmente vai te trazer uma grande dor de cabeça e um grande prejuízo.
Imagina, por exemplo, que você está fazendo um contrato com um menor de idade. O menor de idade, ele tem que estar assistido ou representado pelos pais. Então, se você faz um contrato com alguém que é menor de idade e não tem aquela autorização, esse contrato também não vai valer. Imagina, voltando na questão de compra e venda da casa, em determinadas situações, dependendo do regime de bens, o cônjuge tem que assinar. Então, você está comprando uma casa, tá lá fazendo a negociação com o cara e a esposa dele nem sabe o que está fazendo, que aquela negociação existe. O cara está de má fé querendo prejudicar a esposa. Se você está fazendo aquele contrato, depois a esposa vai poder tentar anular aquele contrato e você talvez perder dinheiro, ou ter um gasto com advogado, ou ter problema na justiça. A dor de cabeça é muito grande. Não vale a pena. Estou aqui fazendo um papel de advogado do diabo porque, querendo ou não, essa é a minha profissão. Eu ganho dinheiro com isso, mas falando assim para a população, para qualquer pessoa, a prevenção é o melhor negócio. Vale mais a pena você se prevenir e pesquisar antes do que depois ter um gasto com o advogado ou ter um gasto no judiciário muito grande, que é prejuízo naquele negócio. Às vezes o processo dura anos e você leva ferro, você se prejudica, você tem mil dores de cabeça por uma coisa tão boba quanto essa. A segunda coisa que você tem que olhar num contrato é o objeto daquele contrato. O objeto nada mais é do que o que está sendo negociado naquele contrato. Se é um imóvel, se é um serviço, se é um carro, independente do que seja, tem que constar detalhadamente naquele objeto. E esse objeto ele tem que ser seguido ao pé da letra, nem a mais nem a menos. Senão ele pode ser discutido e vai também ter um problema grande. Imagina, por exemplo, você está fazendo uma compra de, sei lá, você vai fazer uma obra e vai comprar um piso para sua casa. Você chega lá no estabelecimento e vou comprar 10 mil pisos, no tamanho tal, na cor tal, no formato tal. Você cita lá 100 características daquele piso. O objeto do contrato ele vai ter que descrever exatamente, ou pelo menos é o ideal que ele descreva exatamente todas essas 100 características daquele piso. Porque depois, se você não descrever e o vendedor lá levar um piso diferente para você, ele vai falar, não, isso não estava no contrato, você não me pediu esse piso, a gente não negociou dessa forma, problema seu, é isso aí. Imagina que você vai estar contratando lá um engenheiro para sua obra. O objeto do contrato ele vai descrever exatamente o tipo de serviço que o engenheiro vai fazer para você. Ele vai fazer um projeto, ele vai só elaborar o projeto, vai acompanhar a obra, até quando, como vai ser a prestação de serviço dele, ele vai estar todo dia na obra, ele vai lá uma vez por semana. Tudo isso tem que estar previsto no objeto. Imagina lá, você está comprando uma casa e vai constar no objeto da casa o tipo de casa, o tamanho do terreno. Essa casa você está comprando ela já com os móveis, sem os móveis, tem algum impedimento para comprar essa casa, alguma coisa assim. Tudo isso tem que estar constando no objeto. Um contrato de aluguel, o tipo de aluguel que você está fazendo, possibilidades de revisão do aluguel, formas que o imóvel vai ser cuidado, tudo isso tem que estar previsto no objeto. O objeto do contrato é uma das partes mais importantes. Quanto mais detalhe tiver nesse objeto, melhor para resguardar as duas partes, porque aquele objeto ele tem que ser cumprido. Você não pode cobrar alguma coisa a mais depois que está no objeto e também não pode receber nada menos do que aquilo ali. O objeto é o que determina o contrato, é o que vai mandar naquela relação ali, é o objeto. A terceira coisa que você tem que analisar no contrato são as formas de pagamento e uma eventual multa. Como que vai ser esse pagamento? Vai ser parcelado? Vai ser à vista? Vai ser depósito em conta? Vai ser em dinheiro? Vai ter uma multa por descumprimento? Qual que é essa multa? Essa multa vai seguir algum índice financeiro? Ou as partes vão acordar algum valor, alguma porcentagem? Isso tem que estar descrito no objeto, porque depois vai ser mais difícil você discutir isso ou alegar que foi prejudicado. Imagina que você não colocou nenhuma multa lá e a pessoa não te pagou. Você pode até discutir isso na justiça depois, mas talvez seja até difícil ganhar, porque você não previu, você assinou o contrato, você tinha total liberdade para não assinar aquele contrato e assinou assim mesmo. Então pode ser que você saia no prejuízo. A quarta parte, a quarto quesito que você tem que observar nos contratos são formas de cancelamento desse contrato. Esse contrato ele pode ser cancelado, todo contrato tem que ter uma forma de ser cancelado, por justo motivo ou até mesmo sem justo motivo. E aí vai uma pequena diferença que deve ser prevista nos contratos. Vamos supor que você contratou alguém para te prestar um serviço. A
pessoa está lá te prestando um serviço e um dia do nada você acordou e falou: nossa, não aguento olhar para a cara daquela pessoa mais, não quero ele aqui mais não. Vou cancelar esse contrato e mandar ele embora. Você não teve um justo motivo para fazer aquilo, mas é todo seu direito cancelar esse contrato. O contrato então ele tem que prever uma multa ou estipular uma cláusula de multa no caso dessa rescisão imotivada, ou seja, sem motivo nenhum, você vai pagar uma multa para aquela pessoa, acabou, resolveu o contrato. E o contrário também, a pessoa está lá te prestando um serviço e fala: nossa, esse contratante é muito chato, não quero olhar para a cara dele mais, não vou prestar mais esse serviço. Beleza, direito dele cancelar o contrato. Mas o contrato ele tem que prever uma multa, uma espécie de indenização para aquele contratante ser resguardado e não sofrer nenhum prejuízo. E tem também as rescisões motivadas. Imagina que você contratou alguém para te prestar um serviço e aquela pessoa não prestou um serviço satisfatório, então esse contrato pode ser encerrado, você pode romper aquele contrato. O ideal nesses casos é que não haja nenhuma multa, mas para isso também o contrato tem que prever de uma forma mais completa possível quais são as questões que dariam justo motivo ao contrato, ou seja, não prestou serviço de forma satisfatória, não atendeu aos requisitos que havia no objeto daquele contrato. Tudo isso é um justo motivo para a rescisão. Então o contrato pode ser cancelado se a outra parte não cumprir. Imagina que você está comprando um imóvel, mas você chega lá e descobre que o imóvel não era daquele jeito. Você pode romper o contrato, houve um justo motivo para aquilo. Então tudo isso tem que ser previsto no contrato. Essa questão também é bem importante para resguardar as duas partes, porque ninguém é obrigado a ficar também tendo uma relação com outra pessoa que você não gosta, que você odeia, ou que você está enjoado, que você não curte. Você vai ficar amarrado àquela situação ali por causa de um contrato. Isso também não seria justo. Então, o contrato ele tem que prever essas formas de cancelamento, formas de encerramento do contrato, ou com uma indenização ou sem indenização. Isso tudo tem que estar bem discutido e bem detalhado ali no contrato. E por fim, o quinto e último requisito que eu considero muito importante nos contratos é o foro de domicílio. Esse foro de domicílio é uma coisa que pouca gente observa. O que acontece? O foro de domicílio é onde vai ser discutido aquele contrato. Imagina que você está fazendo um contrato com uma empresa de São Paulo. Vamos supor lá, você vai prestar um serviço em São Paulo. Provavelmente aquela empresa vai te propor o foro de domicílio em São Paulo. E aí o que acontece? Se você for discutir esse contrato depois na justiça, se houver algum problema e precisar discutir esse contrato, você vai ter que ajuizar a ação lá em São Paulo. Vai valer o foro do domicílio. Se você vai prestar um serviço lá em Manaus, você está aqui em Minas Gerais, por exemplo, vai prestar um serviço lá em Manaus, constou o foro de domicílio em Manaus, você só vai poder discutir esse contrato lá em Manaus. Não adianta chorar depois do judiciário, espernear, você concordou com aquilo, você assinou aquele contrato, você leu, você analisou, assinou, você concordou com as cláusulas, constou expressamente lá, foro de domicílio, tal cidade, você vai discutir aquele contrato em tal cidade, problema seu. A exceção dessa cláusula são as relações de consumo. O que acontece nas relações de consumo? A lei visa proteger o consumidor. Então, independente do foro de domicílio, a própria lei vai permitir que o consumidor ajuize a ação, entre com o processo no seu domicílio de residência. Isso obviamente é benéfico para o consumidor e é uma exceção a essa cláusula do foro de domicílio. Um exemplo, você está aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai passar suas férias no Rio de Janeiro. Você contrata um hotel no Rio de Janeiro e teve algum problema naquele hotel. Você obviamente é um consumidor, aquela é uma relação de consumo. Provavelmente o seu contrato vai constar lá que a discussão, o foro de domicílio para qualquer discussão é o Rio de Janeiro, que é a sede daquela empresa, daquele hotel. Contudo, a própria lei, visando proteger o consumidor, vai trazer lá nos seus artigos, na sua disposição, que é competente o foro de domicílio do consumidor, ou seja, você vai poder ajuizar essa ação em Belo Horizonte, que é o seu local de residência, a ação vai tramitar normal, problema do hotel para contratar um advogado e vir acompanhar o processo aqui, ou um correspondente, ou mandar alguém, e ele que se vire. A lei vai proteger o consumidor nessa situação. Então, independente de onde, se for uma relação de consumo, independente de onde ocorreu o dano, você vai poder ajuizar uma ação no seu domicílio. Essa é uma exceção que a lei prevê. Em via de regra, vale o domicílio
eleito pelas partes. Constou lá fora os domicílios, for uma prestação de serviço, uma compra e venda, alguma situação assim, vai valer o que está no contrato. A exceção é apenas se houver uma relação de consumo. Basicamente, esses são os 5 requisitos que eu entendo serem os mais importantes em qualquer tipo de contrato. Todo contrato vai ter que ter esses requisitos. E, obviamente, dependendo do tipo de contrato, vai ter mais uma infinidade de cláusulas mais específicas, algumas disposições legais, mas isso não vem ao caso no momento. O mais importante são esses 5 requisitos. Qualquer pessoa mais atenta a esses 5 requisitos vai poder ler um contrato, vai poder analisar esses 5 requisitos, ver se eles estão lá, ver se eles estão do seu agrado, e aí vai poder assinar ou não aquele contrato. Porque em via de regra, assinou, acabou. Você leu o contrato, você analisou, você assinou, você concordou expressamente com aquelas disposições que estavam lá. Depois é uma questão muito complexa você discutir isso na justiça, se tinha razão, se não tinha razão, se você foi prejudicado ou não. Em via de regra, você assinou, você concordou, ninguém te forçou, ninguém apontou uma arma na sua cabeça, você concordou com aquilo e deu o seu ok, deu sua assinatura lá. Problema seu, paciência, se você não leu aquilo, se você foi inocente, foi bobo, ou se você achou que ia ser o espertão e se dar bem, no final não foi bem assim, problema seu, a justiça não vai estar nem aí para isso depois. Então, basicamente é você ficar atento a esses 5 requisitos, essas 5 questões, analisar, ler com calma, leva o contrato para sua casa, lê dele bem lá depois antes de assinar e só assina se tiver certeza. E aí fica a minha dica bônus: se você não concordar com alguma cláusula, se você estiver em dúvida, se você não entendeu, não assina. Basicamente, não vou assinar, vou pedir um advogado para ler, vou pedir alguém da minha confiança para ler, vou estudar aquelas cláusulas, vou pesquisar no Google, sei lá, o que você achar que é mais benéfico, embora eu não recomendo. Na dúvida, não assina. Procura um advogado de sua confiança, pede alguém para analisar aquele contrato. Às vezes você, sei lá, paga 50, 100 reais para um advogado ler, não sei o preço que o advogado vai te cobrar, vai depender do tipo de contrato, mas não sei, assim, independente do valor que você vai pagar uma consultoria, às vezes você paga 200, 300 reais, vale mais a pena do que ter uma dor de cabeça com aquele contrato. Mais pra frente, no decorrer dos vídeos, eu vou dar alguns exemplos de situações envolvendo contratos, em outros casos envolvendo problemas de clientes ou problemas de terceiros, de amigos, de familiares, que tiveram algum prejuízo por não ler ou não compreender bem aquele contrato. Bom, esse primeiro vídeo foi só isso, de forma bem rápida, bem objetiva. Eu espero que possa ter ajudado. Todos os vídeos que eu pretendo trazer são bem nesse sentido, bem objetivos mesmo, qualquer pessoa possa entender, qualquer pessoa possa compreender seu direito e possa buscar seus interesses depois. Então é isso, estou aberto a dúvidas, críticas, sugestões, qualquer coisa pode comentar, não tem problema nenhum. E é isso, até a próxima semana, até o próximo vídeo, um abraço.